Um bom dia a todos. Vamos então continuar o momento de aulas e continuar o capítulo 19 da nossa Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689. Quase ontem. Estamos no capítulo 19 falando sobre a lei de Deus e resgatando um pouquinho do que nós já falamos sobre isso de uma forma bem sintetizada. Vamos ler os primeiros pontos, sendo que nós conversamos o que é a lei de Deus e chegamos aí a uma reflexão de que ela é expressão do caráter santo de Deus. Sendo que, no primeiro ponto, falando sobre a origem da lei, nós dissemos que, ou nós podemos ler que, Deus deu a Adão uma lei de obediência universal escrita em seu coração e um preceito particular de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual ele obrigou-o e a toda a sua posteridade para pessoal, inteira, exata e perpétua obediência. Prometeu vida com base em seu cumprimento e ameaçou com morte a violação dela, e o dotou com o poder e a capacidade para guardá-la. Então, nós falamos sobre a lei de Deus em Adão, ou desde Adão, escrita no coração do homem. Esse senso, esse norte, esse direcionamento devido à imagem de Deus que foi feita no ser humano. Ou seja, todos os homens possuem essa lei escrita no coração. Mas também recebeu, como nós frisamos hoje de manhã também com Esteban, um preceito particular: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, o homem então tinha capacidade para guardar a lei. Mas nós refletimos, hoje nós temos capacidade para guardar a lei? Não, pois o homem pecou e todos nós nascemos em pecado. Então nós temos ainda assim o dever, mas não mais a capacidade. No segundo ponto, falando sobre essa lei interior, que nós chamaremos de lei moral. A mesma lei que primeiramente foi escrita no coração do homem, continuou a ser uma regra perfeita de justiça após a queda, ou depois do pecado. E foi entregue por Deus no Monte Sinai em 10 mandamentos, e escrita em 2 tábuas. Os 4 primeiros mandamentos contêm o nosso dever para com Deus, e os outros 6, nosso dever para com o homem. Então essa lei escrita no coração continuou a ser uma regra perfeita, mesmo após a queda. Antes e depois é a regra perfeita, o caráter não muda. A lei nunca passa no sentido de que a lei é o amor, e o amor nunca terá fim. É o mesmo preceito. Então, todos têm essa lei divina em seus corações, não importa a língua, a época, o país, todos testemunham de uma mesma noção de certo e errado, que eles às vezes respeitam, às vezes desrespeitam, mas têm consciência sim. E essa lei está sintetizada ali, especialmente nos 10 mandamentos, com 4 mandamentos de amor a Deus e 6 de amor ao próximo. Então, lembrem-se, o caráter de Deus e o espírito da lei é o amor. Então, é nesse sentido, o caráter de Deus e o espírito da lei é o amor. Falamos também da lei cerimonial. Ponto 3. Além dessa lei comumente chamada de moral, Deus se agradou em dar ao povo de Israel leis cerimoniais, contendo diversas ordenanças típicas, em parte de adoração, prefigurando Cristo, suas graças, ações, sofrimentos e benefícios, e, em parte, mantendo várias instruções de deveres morais. Todas as leis cerimoniais sendo impostas apenas até o tempo da reformação são por Jesus Cristo, verdadeiro Messias e único legislador,
que foi dotado com poder da parte do Pai para este fim, cumpridas e revogadas. Então, nós falamos muito na última aula sobre a lei de Deus ter esse aspecto de sombra, sendo que a imagem, a verdadeira figura é Cristo. Então não precisamos ficar agarrados às sombras, mas a verdadeira imagem que é Cristo. Então aqueles sacrifícios que eram cerimoniais, em parte para a adoração, para apontar a Cristo, prefiguravam Cristo, suas graças, benefícios, suas ações, seus sofrimentos. Então, tudo aquilo que Cristo opera em nós, que nós vemos na salvação, o que Ele iria fazer e cumprir em sua vida, os sofrimentos e a morte, estão como sombras naqueles cerimoniais da lei do Antigo Testamento. Então, eles serviam para apontar para Cristo, mas o que o pessoal daquela época enxergava? As sombras. O que nós temos para enxergar? A própria figura, Cristo. Então nós citamos, não vamos hoje à noite sacrificar uma ovelhinha aqui, tá? Mas vamos lembrar de Cristo sim, a verdadeira figura, não mais a sombra, a verdadeira figura. E, em parte, outros, que a lei cerimonial é muito extensa, são para apontar deveres que são só entendidos a partir de Cristo. Então nem era possível entender mesmo, mas em Cristo, a partir de Cristo, nós entendemos esses deveres também morais. Por exemplo, quando nós falamos do fermento e tudo mais. Tudo isso imposto até o tempo da reformação, ou seja, até determinado tempo, quando Cristo reforma. Então, Jesus, esse verdadeiro ungido, Jesus, o único legislador. Por Jesus, essa lei é cumprida, por Jesus, essa lei é revogada. Lei cerimonial. Então, nada disso chega a nós, cristãos, em forma de ordenança. Mas ainda é válido para a contemplação da verdade em Cristo e a adoração da sua obra em nós. Tudo isso é apenas lembrando do que já falamos. Antes de partirmos para o que falaremos, alguma pergunta, consideração? Ou podemos? Então, os 3 primeiros pontos já tratados. Origem da lei, basicamente, lei moral, lei cerimonial. Alguma dúvida? Algum ponto ainda a ser amarrado? Não? Então vamos para o ponto 4. Vamos falar sobre a lei civil. Lei civil. Ou judicial, como alguns preferem. Ponto 4. Para eles, ele também deu várias leis civis, que expiraram com a nação daquele povo, não obrigando a ninguém, em virtude daquela instituição, somente sua equidade geral possui um valor moral. Bom, este ponto já começa, a gente na última aula entrou, por causa dos versículos lidos, em um ponto de até falarmos sobre a nação de Israel, no finalzinho da última aula. Também falaremos novamente. Toca nesse ponto. E por que esse ponto é importante? Para entendimento melhor. Mas também está em um borbulhar aí por causa da guerra. Então muita gente está falando sobre Israel hoje em dia. Bom, começa esse ponto dizendo, para eles, a pergunta é, para quem? Então, ele está fazendo uma continuidade do ponto anterior, quando falou, Deus se agradou em dar ao povo de Israel leis cerimoniais. Então, para eles, para o povo de Israel, tá? Estamos falando do povo de Israel. E quem é, olha que pergunta maravilhosa, quem é o povo de Israel hoje? Quem é o povo de Israel
hoje? Já tem uma resposta ali assim, bem a igreja. Os salvos em Jesus Cristo. Mas como esse povo é... O que a gente precisa frisar aqui? Vocês não podem confundir o povo de Israel com o Estado de Israel de hoje em dia. Sabe aquele com a bandeira branca, estrelinha azul, de 6 pontas? Não confundam o povo de Israel com o Estado de Israel. Esse Estado de Israel é formado no século passado, abrange cidadãos sem vínculo nenhum com a descendência do povo, também são cidadãos israelenses. Tem brasileiro lá que é cidadão israelense, faz parte de Israel, e não tem nada a ver com a descendência do povo de Israel. Inclusive tem de várias outras religiões, não só judeus lá, tá? Não só da religião judaica. Tem gente lá, por exemplo, que não tem nada a ver com circuncisão, tá? Tem palestino islâmico que é cidadão do Estado de Israel. Não, Estado de Israel não tem nada a ver com o povo de Israel. O nome, né? O nome a gente pode falar que tem a ver. Mas, basicamente isso. Porém, não é um Estado laico, que nem o Brasil. Qual que é a religião oficial do Brasil? Segundo a lei, nenhuma. É um Estado laico, não professa uma religião, mas tolera todas. Pelo menos na lei. Pelo menos na lei. Então, lá não é assim. Lá eles professam, o Estado professa a religião judaica. Por isso, e muito mais, obviamente, tem essa confusão. Então vai ter sim uma maioria de quem segue essa religião estando lá, principalmente estando lá, mas em todo mundo, de circuncisos. Também vai ter descendentes desse povo de Israel, só que tem descendentes dessas 12 tribos no mundo todo, tá? Não só lá no estado de Israel. E a maior parte, teria que investigar bem, para não falar todos, mas a maior parte, pelo menos, misturado com outras nações, tá? Tem gente muito mais russa do que israelita ali dentro. E fora também. Muito mais de outras nações do que linhagem exclusiva de israelita. Então, nessa mistureira toda, entenda, não confunda, porque senão vai complicar muito sua teologia. O Estado de Israel, criado ali pela ONU, 1947, com o povo de Israel do Antigo Testamento, ou do Novo Testamento, ou até o ano 70. Então, para esse Israel que nós vimos na Bíblia, deu leis civis ou judiciais. O que são essas leis? Leis, assim, sobre escravidão, sobre casamento, sobre punição de crimes, crimes, por exemplo, de assassinato, crimes de lesão corporal, crimes contra a propriedade privada, crimes de feitiçaria, crimes de idolatria, o tratamento de viúvas, tratamento de órfãos, empréstimos. Tudo isso e alguma coisa mais tem lei civil para este antigo povo de Israel, os israelitas, não os israelenses. Então, momento cultural. Israelitas, estamos falando do povo da Bíblia. Israelenses, estamos falando do Estado de Israel de hoje em dia. Beleza? Por isso que a gente distingue. Tá bom? Então, exemplos dessas leis, para a gente deixar mais claro na nossa mente. Do que está falando quando fala de lei civil? Êxodo 21, 12. Alguém pode fazer a leitura? Êxodo 21, 12. Feriu uma pessoa, matou essa pessoa, você vai morrer. É essa a lei. Você deve morrer. Êxodo 21, 15.
Quem agredir pai e mãe terá que ser executado. Lei, tá? Lei. Logo depois dos 10 mandamentos, bateu no pai ou na mãe, morre. Lei. Êxodo 22, 19. E Êxodo 22, 20. Bom, 4 leis de exemplo aqui que eu peguei para vocês, que são leis civis. Então vamos lá. Olha a pergunta. Vocês concordam que assassinato, ferir pai ou mãe, zoofilia e idolatria são pecados? Alguém acha que alguma coisa dessas é certa? Levanta a mão. É mó beleza, não tem problema algum. Levante a mão. Quem acha que está errado, é pecado, levante a mão. Alguns em dúvida. Bom, se é pecado e está na lei, vamos lá. Se você olhar para alguém que cometeu um desses pecados, você pode matar essa pessoa? Não. Tem gente que não. 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 Mas está escrito na Bíblia que ele deve ser morto. Por que não pode, se está escrito na Bíblia? Por que não pode matar essa pessoa se está escrito na Bíblia? Quem tem que tomar essa decisão é a lei. Lei de quem? No nosso caso. Do Brasil. Isso é uma lei civil. Está ligada ao país. Então, essa lei estava ligada a qual nação, qual país? Israel. Por isso, entenderam? Tem que ficar extremamente claro isso. Isso é uma lei judicial, sabe que o juiz que bate o martelo, dependendo do país, o assassinato pode ser realmente punido com morte. Depende da lei judicial do país. E essa lei judicial era para qual país? Israel. Ah, então é o Israel de hoje, o Estado de Israel de hoje em dia. Não. Não é. Por exemplo, só para ficar mais claro, o Estado de Israel não segue estas leis hoje. Não segue. Inclusive demorou um tempo aí, pelo menos há 4 décadas, que não tinha nenhuma pena de morte em Israel. Exceto em guerra, que nem no Brasil. Recentemente, 2018, que teve uma mudança aí para combater terrorismo. Então, atualmente tem alguma lei de pena de morte. Mas, vocês acham que lá no Estado de Israel, se alguém ferir o pai e mãe, é executado pelo Estado? Não. Se alguém cometer zoofilia, é executado pelo Estado? Não. Se alguém sacrifica outros deuses, é executado pelo Estado? Não, na verdade vai totalmente contra a lei deles, que é de tolerância religiosa. Eles são um Estado judaico, judaizante, sei lá, mas com tolerância religiosa. Se você quiser ser islâmico, se você quiser ser budista, se você quiser ser cristão, pode ser. Pode ser. Então, o ponto que esta redação nos traz é o seguinte, continuando. Essas leis civis que expirarão com a nação daquele povo. Então, expiraram com a nação daquele povo.
não obrigando a ninguém em virtude daquela instituição. Então, expiraram com a nação de Israel. Alguma dúvida? Porque isso aqui pode gerar alguma discussão. Alguma dúvida sobre a lei civil expirar junto com o povo de Israel? A nação daquele povo, na verdade, né? A nação do povo de Israel, que é considerada na Bíblia? Não? Sendo então expirada essa lei civil, somente sua equidade geral possui um valor moral. Eric, pode? Sim. Qual o tempo? Aí é o tempo que foi expirada a nação. Mais claramente, 70 depois de Cristo. Então, quando o Império Romano, meio que ainda naquela vibe de queremos ser a nação livre e não aceitando o jugo dos romanos, fizeram a rebelião. Não gostaram muito disso os romanos e Vespasiano deu aquela atrocidade, aquele genocídio ímpar, destruindo a nação. E, inclusive, a partir do Império Romano, chamando aquele lugar para humilhação dos próprios judeus, de Palestina. Muito a ver com os filisteus, né, a Filístia. E, a partir daí, não tendo mais o templo, a partir daí não tendo mais o Estado, a partir daí apenas com resquícios de hereditariedade e de religião espalhados em diáspora, principalmente pela Europa, mas também pela alguns lugares da Ásia e da África também, e futuramente bastante na América também, mas espalhados pelo mundo todo hoje em dia, obviamente, como qualquer nação possui gente no mundo todo. Já era remendado, né? Então, vou só repetir resumidamente. O Esteban deu essa característica do povo já em exílio, lá, vamos citar primeiro, já no aspecto do exílio. Já na divisão do reino já começa a complicar muito na parte norte, sabe, reino de Israel, porque já não, poucas vezes iam efetivamente a Jerusalém cumprir a cerimônia. Mas o reino do sul, o reino de Judá, continuando, tá? Mas com o exílio babilônico, quando chega, destrói o templo, destrói os muros, já começa a partir daí ficar manco, vamos dizer, o cumprimento da lei. Então tem selecionado o que dá para ser cumprido. Ah, mas eles retornam, tem Esdras e Neemias, eles reconstroem os muros, reconstroem o templo, não nessa ordem, e restauram parte.
não é integral que eles voltam a cumprir tudo, tem uma adaptação. Inclusive, eles anseiam serem livres, e essa ideia de um rei essa ideia messiânica aí, que eles seguem tanto, por ansiar serem uma nação livre. Então, isso está muito... Esse é uma pena. Essa expectativa do povo por um rei, inclusive, é colocada sobre Jesus. Por isso que o mesmo povo vai lá e joga palmas e fala, bendito rei que vem. Com qual expectativa? Do perdão e da graça? Não! De serem livres de Roma. Tanto que vem que não é este reino que Jesus vem estabelecer. O que eles fazem com Jesus? O mesmo povo crucifica. A gente não quer isso, a gente quer Israel vitoriosa. Israel acima, soberana. Então essa expectativa é a expectativa que faz o povo matar o Messias. E é uma expectativa ainda presente que eu não entendo, inclusive entre os cristãos, expectativa de Israel ainda como nação soberana. Ainda existe entre cristãos o mesmo sentimento que existia entre o povo que matou o Messias. Eu acho muito, muito complicado esses valores em si. Então, essa ideia de lei capenga, mas existe esse retorno, e dentro desse retorno do exílio, uma possibilidade aí, já em promessas vistas, de se o povo realmente voltasse para com Deus, mas é mostrado claramente na rejeição do Messias, e punida a rejeição do Messias firmemente no ano 70. Então, por isso que a partir dali, até hoje, sem restauração de templo, sem nada disso, não existe mais essa nação. Não existe mais essa nação antiga dos israelitas. Mais sobre o assunto. Então, já existe um desmoronar, essa é a resposta, né? Um desmoronar a partir do exílio e uma sentença final no ano 70, com toda certeza. Desmoronar até a partir da fragmentação do reino? Sempre Israel desmoronou a lei. Pronto. Não teve um dia que cumpriu. Bom, e nesse último tópico, somente sua equidade geral, ou seja, existe um senso de justiça compreendido nessa lei civil que possui valor moral, ou seja, tem coisas a nós, cristãos, observarmos dessa lei, compreendermos, aplicarmos em nossas vidas. Uau, em que sentido? 1 Coríntios, um exemplo aqui que o texto traz, a redação aqui da confissão nos traz, 1 Coríntios 9, de 8 a 10. De 8 a 10, que diz: porventura, falo isto como homem, ou não o diz também a lei? É Paulo falando, tá? Estou falando eu, ou está falando a lei de Deus? 9. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Pode comer churrasco, tá? É com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Ou seja, pega uma lei que quer dizer o seguinte: a lei, enquanto o boi está lá trabalhando para a colheita do trigo, pode tampar a boca do boi? Não pode. Essa é a lei. E aí Paulo fala, ele está falando, está preocupado com o boi em si, esse é o objetivo final dessa lei? Não. Ele diz, por nós, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Ou seja, estabelecendo uma justiça de pagamento. Pagamento pelo trabalho. Participação no trabalho. Dentro de uma argumentação que ele vai deixar mais claro no verso 14, tá? Pode abrir no verso 14. 1 Coríntios 9, 14 diz: assim ordenou também o Senhor
aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Ou seja, remuneração para os ministros do evangelho. Então, sim, é devida, justa e honrada remuneração para os ministros do evangelho. De onde você tirou isso? Tem igrejas aí que falam, não existe esse negócio de ministro do evangelho, pastor, bispo, presbítero, pago pelos irmãos, isso daí é invenção. Invenção não. Isso é Bíblia, está defendido aqui no Novo Testamento e com base na lei civil do Antigo Testamento. Com base na parte moral de uma lei sobre boi. Que deve haver participação. Deve haver esperança de receber a parte que é devida quando se trabalha. E o ministro do Evangelho trabalha. Ok? Então, até essas leis civis têm aspectos morais para considerarmos. Dúvidas aqui? Tranquilíssimo. Foi uma parte de uma conversa com o Luan ontem, que respeitar também os mestres, né, do ensino é uma ideia nossa também. Não é essa interpretação apenas particular em si, porque ela corre mais risco ainda de ser alegórica, mas ter a humildade de observar mestres ao longo da história. Então é o estudo. Então é a mesma questão crítica, no sentido não de ser avulso, mas crítica no sentido de você considerar também muitos intérpretes para você criticar melhor. Sim. É essa mesma ideia de ser adequadamente crítico mesmo, na interpretação. Mas, o que o Esteban falou para deixar aqui é a alegoria. Estava falando da boca do boi no trigo. Está aplicando de uma forma alegórica para o salário pastoral. Então, estamos autorizados a olhar para as leis e inventar uma alegoria do que quer dizer? Não estamos autorizados, tá? Não estamos autorizados. Isso é um risco terrível. Vamos confiar na interpretação de Jesus, dos apóstolos, que está na Bíblia, a interpretação do Antigo Testamento, e, para fazer o estudo dessas leis, muita responsabilidade crítica, muito estudo para interpretação. Na história da igreja é uma grande dificuldade, desde dos pais da igreja, essa interpretação alegórica. É um negócio complicadíssimo.
que explica muito problema de igreja ao longo da história, tá? Interpretações alegóricas freestyle, sabe? Livres. Vamos para o próximo? Vamos. Sim, claro. Excelente pergunta, tá? Isso dá uma briga entre teocráticos e não teocráticos gigante. A nossa lei. Que pergunta. Bom, é óbvio que, vamos lá, que a lei moral, então essa questão do amor ao próximo, amor a Deus em si, vai inspirar cristãos que se metem na política, que devem se meter, tá? Então, cristãos também, existe aqueles que Deus separou para esse trabalho político. A igreja deve estar presente na política também, buscando o quê? Justiça para todos, não imposição da fé. Nós somos batistas, tá? Então, não é usar o Estado para impor o cristianismo. É usar a lei para defender a justiça. Uma dignidade para o ser humano. Agora, como buscar essa dignidade? É óbvio que nós temos um padrão de dignidade que é essa lei de Deus, moral. Então nós vamos, obviamente, ser influenciados pela lei moral de Deus. No respeito, principalmente, vamos deixar, para ficar mais claro, acho que Deus deu essa possibilidade, nos 10 mandamentos ali, alguma coisa. A gente vai pensar de qualquer jeito assim. Ah, mas e o que não é cristão? Vai buscar o quê? Se ele estiver em dia com a sua própria consciência, ele tem a lei moral escrita no seu coração, e ele, mesmo se não for cristão, ele vai do nada assim defender um descanso semanal remunerado. E não é do nada, nós sabemos. Eles do mesmo jeito falam, um dia por semana, direito trabalhista, tem que descansar. Eles vão falar assim, eles vão pecar, porque vão falar, graças a meu Deus Marx. Não. Graças à lei moral que está escrito no coração dele, e também fala sobre descansar. Então nós sabemos que as leis, sim, têm uma inspiração moral na lei de Deus. E aquilo que diverge da lei moral de Deus, saiba que vai dar um desastre humanitário. Sim. Mas a lei cerimonial ou civil não deve ser diretamente, aí é posicionamento, tá? Não deve ser diretamente imposição para as leis do Brasil. Então, a gente não pode chegar de uma forma assim, está escrito na Bíblia que bateu em pai e mãe tem que morrer, então eu quero ser político para criar essa lei, que bateu em pai e mãe nós vamos matar. Não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Então o caminho seria alguém preparado teologicamente, entrar para lutar por uma melhor justiça, mas não pela imposição de leis cerimoniais e civis no Brasil. Então, é meio complicada a resposta nesse sentido. Tem gente, já deixando claro, que a gente chama de teonomista, que querem um Estado teocrático, que querem impor as leis da Bíblia na lei do Brasil. Existe. E eles falam, o argumento é esse, é bom, tá? É bom o argumento. Qual lei é melhor do que a lei que Deus inventou? Se a gente inventar, vai ser uma lei melhor? Então vamos copiar a lei da Bíblia. Então, é delicado o assunto. Eles têm bons argumentos, já admito, eu não compactuo com essa ideia. E, inclusive, historicamente, os batistas não compactuam com essa ideia de ser teonomista. Já pega o microfone, que essa vai ser importante. Tá aí? Tá aqui. Está desligado ainda. Pode usar. Oi, alô.
Um, dois, três. Essa palavra teonomia aí, deixa só primeiro quebrar uma lança a favor da teonomia. Paul Tillich que cunha o termo, tá? E a ideia dele originalmente é o reino dentro de nós, seguindo a passagem de, agora esqueci, mas Jesus diz, quando digam que o reino está aqui ou está lá, não procurem, o reino está dentro de vocês. Então, a teonomia bem entendida tem a ver justamente com o reino em nós. E aí o maior exponente, Paul Tillich, neo-ortodoxo, eu acho bem bacana as colocações dele. Todavia, é verdade que alguns acham que o melhor modelo é a teocracia. Tá? E as teocracias no mundo, todas elas, sem sem deixar nenhuma de lado, o produto é uma violência contra o ser humano. Toda teocracia. Então, comecemos com as teocracias que existem neste momento, como, por exemplo, as que existem no Oriente Médio, né, onde a punição de morte por quebrar a lei religiosa do país. E outras mais. Não perde o raciocínio. Só quando os outros estão falando que a gente percebe, tá? Eu falei as duas palavras e não expliquei. Deixa eu só explicar teocracia, tá? Quando a gente fala teocracia, é quando o poder é divino, poder do povo. Então, quem governa o povo é Deus. Qual Deus? Não precisa ser o Deus nosso, da Bíblia aqui, o Deus verdadeiro. Pode ser até um Deus falso. Por exemplo, a gente pode ver outros povos que as leis deles são entendidas como as leis que os deuses deles deram. Isso é uma teocracia, ou seja, um estilo de governo que a lei é da religião. Esse é o ponto, a lei é da religião. Então, aí nós vimos, por exemplo, outra teocracia recente, né? Hirohito, no Japão, ele é a emanação e a representação, a Deus vivo ali, e um monte de barbáries que foram cometidas por ele. E também o mesmo pode-se dizer da igreja cristã no poder, tanto no modelo evangélico, quanto no modelo protestante, quanto no modelo católico. Tá? O evangélico nunca chegou ao poder, mas almeja isso. E toda vez que o evangélico pode ter um quinhão no poder, a ideia é o cara que quer impor a regra dele nos outros. E isso também não funciona. E se a gente se remonta mais, e agora eu vou falar alguma coisa que talvez não seja bacana, mas enquanto você estava colocando a questão do desmoronamento do povo judeu, aqui houveram conversas paralelas também. Isso aqui é que nem oceano. Que é magnífico, né? Aparece, tem outras coisas enquanto está acontecendo aí, foi muito rápido. Mas o desmoronamento nós podemos retroceder justamente até o momento da escolha do primeiro rei por parte do povo. Porque nesse momento é que se afasta do temor a Deus. Eles querem ter um rei como os outros povos. E a partir daí, esse é o modelo de teocracia que temos, no qual na realidade não é mais uma teocracia, e sim é um poder da religião sobre o restante. E esse é um perigo, e é um dos pilares de luta batista, é uma das coisas, junto com outras denominações, mas é um dos pilares nossos bem firmes, né? A isonomia, a separação entre a igreja e o Estado. Né? Então, podemos apoiar pessoas que têm convocação política? Podemos e devemos, sim. Tipo, vamos apoiar o fulano de tal, mas como indivíduos, nunca como igrejas e muito menos como denominação. Não. E eu digo, mesmo quando nós estivermos em perigo, se algum dia nós chegarmos a estar em perigo aqui no Brasil, mesmo assim, nós devemos resistir a essa tentação, porque é de fato isso, uma tentação, tá? De exercer o poder sobre os outros, porque é isso. Então, só distinguindo um pouquinho essa questão e tentando responder um pouco mais à pergunta da irmã Lúcia, ou Luzia, eu já ouvi as duas pronúncias, eu não sei qual é a certa, mas nós temos vestígios dessa lei de Deus em várias legislações ao redor do mundo inteiro. E esses vestígios eu atribuo ao que o Tiago estava atribuindo. É aquela lei que está impregnada dentro do ser humano, da qual o ser humano não consegue se desfazer, nunca. E isso, para aqueles que são pais, né, eu acho que tem que construir uma forma
de tranquilidade. Deus é o maior interessado em que os nossos filhos, nossos netos e por aí vai, estejam com Ele. Essa lei está impregnada no ser humano. Estava antes de que nós chegássemos à vida dos nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos vizinhos. Ela está lá. Faz parte do pacote padronizado. Por isso que você pode chegar no fim do mundo, falar com alguém que matar está errado. Porque ele sabe que matar está errado. Até o psicopata sabe disso, mesmo que ele goste de fazer. Essa questão, essa pergunta é pertinente porque justamente nos leva a esta outra questão da ânsia de poder. O poder da igreja é um e o poder do Estado é outro. Quando mistura, todas as vezes que misturaram, deu errado. O exemplo que menos errado talvez esteja neste momento, só para ter uma base, assim, poder tal, é a igreja anglicana. É o menos, mas a gente também não concorda. Tá? Lembre-se que nós saímos de lá historicamente. Né? É o menos errado. Mas mesmo assim, o rei Carlos, por exemplo, ele é o cabeça da igreja, ele é o chefe da igreja, é ele. Ou seja, a decisão de qual que vai ser, eu não sei qual que é a figura, é arcebispo dos anglicanos, né? O arcebispo mor da igreja anglicana corresponde ao rei Carlos. E segundo a formatação pela qual ele tomou posse, é dele que flui toda a autoridade e o honor. Isso é dito no início deste ano, 2023. Toda a autoridade e honor, honra, ser trilingue é fogo. Eles falaram honor mesmo. É isso. São ingleses, né? Então, flui do rei Carlos. Repare, é a que mais funciona, mas é também onde mais se erra, porque nós sabemos que não flui de lá, flui de Jesus. Então, essa questão da teocracia é uma tentação muito grande. Nós vimos isso nos últimos anos na política brasileira, estamos vendo em outros lugares, tá? E é uma vergonha. A gente faz bem. Então, tento responder a pergunta da Lúcia dessa forma, dizendo que há vestígios e dizer que o grande perigo é justamente querer impor a lei, a nossa religião para os outros. Isso é uma vergonha. Então, assim, para efeitos ainda mais polêmicos e práticos, quando nós vemos alguém lá com título, já dá medo, mas tudo bem, não vamos, título de pastor sendo lançado a candidato, não quer dizer de jeito nenhum, então é nesse que nós temos que votar. Não, é bem mais provável que seja ruim do que seja bom, provável. Não estou colocando todos no mesmo, não. Por quê? A pessoa cristã, preparada e deslocada para isso, primeiro deveria se desvincular do título de pastor, primeira coisa, e depois a gente precisa observar nele o compromisso dele com a verdadeira lei moral, ou seja, com o amor, com a dignidade do ser humano. Não a ânsia dele por obrigar o Brasil a ser cristão. Lembrem-se disso. O Evangelho é para ser proclamado e pessoas rejeitarão. Jesus não fala, pegue a lei do seu estado e obrigue-os a aceitar. Pegue uma arma, coloque na cabeça dele e fala, você deve aceitar o Evangelho. Não. Então, nosso cuidado é não usar o Estado para obrigar as pessoas a serem cristãs, porque a gente não confia nisso. A gente confia no Espírito Santo. Então, o que é o Estado? Precisa ser entendido. É para que servir a Deus, cuidando de todos, independente das suas escolhas pessoais. E punindo o mal para o reino do bem. Então, nós devemos, sim, lutar por justiça, não aceitar a injustiça. E esse é o papel do cristão a ver com o Estado, como cidadão e como também envolto na política, seja filiado, seja como o eleitor, ou seja até como político mesmo. Lutar pela justiça. Então, olha a diferença, é diferente. Tem igrejas aí que vocês vão ver, vai lançar a própria igreja alguém, e vai chegar no púlpito e vai falar, votem nele.
Ele tem um projeto aqui para isenção de tal negócio da nossa igreja, para benefício da igreja. Tem muita gente assim. Isso não é o que professamos. Batista nunca professou isso. Separação, Estado e igreja, e um entendimento correto do Estado, sabendo que sim, em todas as áreas da nossa vida nós vamos levar a justiça de Deus. Mas não, nós não vamos impor o cristianismo através do Estado. Então essa pergunta foi muito boa. Muito, melhor que a aula, assim, de longe. Muito obrigado pela pergunta. Dúvidas ainda? A gente só conseguiu tratar o ponto da lei civil. Eu falei, vou entrar no 6. Nem no 5 entrando. Dúvidas? Laura? Não, Dave? Sim. O papel da igreja, o mandato da igreja não é exclusivamente deixa eu cuidar das palavras aqui. O papel da igreja se estende, muito melhor, construída, se estende à cultura também, à política também. Então, vocês têm chamados, dons de Deus, características, conhecimento, práticas, que em todos os âmbitos da sua vida você glorifica a Deus. Então, seja você que faz bolo, faz pão, seja você que vai para a política, seja você que vai trabalhar, vai dar aula, qualquer tipo de trabalho, você deve glorificar a Deus fazendo um bom trabalho. Então, a igreja também tem esse aspecto de se preparar. Então, vai ter, não é todo mundo, mas alguns que terão preparo para anunciar até para a política o que a política deve fazer, sim. Então, isso a gente está aquém em muita coisa. É mais uma coisa que a gente deve se ligar. Nós precisamos preparar irmãos também, não exclusivamente, nem é o propósito principal, mas também para a política, para anunciar o papel correto, mediante a nossa visão, que nós conhecemos a verdade, até para a política. Visando que não é o propósito final, e nem é o comprometimento nosso final com a cidadania deste mundo. É com a cidadania celeste. Mas isso não quer dizer que nós viraremos as costas para as injustiças da cidadania deste mundo. Por isso que nós temos a agregar em Cristo. E aí, vou ainda vincular, está dentro daquela teonomia de coração que foi citada. Nós estamos fazendo o que neste mundo? Estendendo o reino. Então o reino começa em nós. E nós vamos mostrar o que é o amor. Mostrar o que é Cristo em todos os âmbitos. Então, as nossas atitudes sejam diferentes. Sejam do reino celeste desde já. Mas não obrigando ninguém a ser cidadão deste reino. Convidando a todos, obrigando ninguém. Terceirizamos. O poder fascina.
Iria longe, mas nós já vamos acabar. Então, a nossa ideia é defender, por exemplo, só um exemplo simples, a liberdade da fé no Estado. A voz profética da igreja é defender a liberdade da fé, tanto que, e a liberdade então da fé, Umbanda se professar, nós devemos defender a liberdade deles se professarem? Sim. Não adianta depois, quando essa voz ser calada, a gente fala, não é a minha voz, aí no outro dia calam a voz cristã, prendem pastor, prendem anunciante do evangelho, e a gente fala, que injustiça. Aí todo mundo fala, quando era com outros vocês não ligaram, né? Então, a nossa ideia é liberdade de consciência, e nós vamos nos valer dessa liberdade de consciência para anunciar o evangelho e confiar no poder do Espírito. Não no poder do Estado para impor a transformação, mas no poder do Espírito. Pastor? Assim, como igreja, nós devemos anunciar a nossa fé. E eles, como religião deles, também devem anunciar a fé deles. A questão é o uso do Estado. Nós não podemos usar o Estado ou acreditar que o Estado possa ou calá-los ou calar-nos. Mas a gente tem que aceitar, nessa laicidade, que eles falem e que nós falemos. E o que nós vamos falar? Que eles estão errados. O que eles vão falar? Que nós estamos errados. Os dois devem poder falar. E os dois devem ter essa liberdade de falar. Então, garantindo isso, a gente continua com essa justiça, essa liberdade, essa expressão e confiando na nossa pregação. Não em nós mesmos, mas no poder do Espírito através dela. Não aceitá-los. Isso não quer dizer aceitar a pregação deles. Isso não, é simplesmente que o Estado não censure, mas nós particularmente vamos confrontar, isso sem dúvida. A igreja vai confrontar, o Estado não, a igreja sim. Essa é a ideia. Mas algum, Jales? Olha a profundidade do que já lhes disse. A igreja não vai mudar o sistema, vai mudar as pessoas. É um antirrevolucionário. Fantástico. Fantástico. Pode escrever de novo. Segunda frase do Jales a se escrever na SBD. A igreja não vai mudar o sistema, vai mudar as pessoas. É nosso chamado. Não é para o reino deste mundo, mas para levar pessoas para um outro reino. Certíssimo. Acho que acabou. O Jales acabou com a aula. Podemos ir embora. Vamos levantar, vamos orar, agradecendo pelo Jales.